Olá, mulheres, sejam bem-vindas aqui ao Mulheres que Vencem, né? Hoje nós iniciamos um novo módulo, nosso módulo Esposa, e é com muita alegria que eu tô aqui com você mais uma vez pra gente desfrutar de tudo aquilo que a palavra de Deus nos concede. Quanta sabedoria a gente adquire através da palavra de Deus, não é verdade? Glória a Deus por isso. Bom, esse módulo é um módulo assim, digamos que pauleira, né? É forte tudo aquilo que o Senhor vai ministrar ao seu coração. Eu falo porque o Senhor tem ministrado no meu e é o que eu sempre digo, eu quero compartilhar com você um pouquinho daquilo que eu tenho aprendido do Senhor. E se prepare, aperte os cintos, porque essas aulas eu tenho certeza que vai tocar em você de alguma forma, né? A gente sabe que não é fácil. Não é fácil servir ao Senhor, não é fácil permanecer no Senhor. E o casamento, acho que certamente é o modelo mais parecido com o modelo que o Senhor espera de nós, né? O casamento é um modelo de aliança que o Senhor espera de nós. Tanto que Ele chama a sua igreja, né? Ele fala que vai voltar para buscar quem? Buscar a sua noiva. Ou seja, Ele está apontando que há um relacionamento entre ele, né, o noivo Jesus, e a igreja a noiva, ou seja, um casamento, né? Então é forte. Nós vamos, ao decorrer dessas aulas, entender com um pouquinho mais de profundidade o que quer dizer, né? Qual o peso dessa união, o peso desse relacionamento chamado casamento, o peso dessa aliança, né? E a forma como nós devemos enxergar biblicamente o casamento, ok? Bom, nós vamos ver aqui uma breve introdução hoje, né? E eu já quero abordar com você, minha irmã, né, alguns temas aqui imprescindíveis que eu acredito que fazem parte aí para que nós possamos nos tornar esposas conforme a vontade do Senhor. Amém? Vamos lá comigo? Bom, eu quero que você abra sua Bíblia aí para a gente começar lá no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Diz assim: Depois o Senhor disse: Não é bom que o homem viva só. Vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. Em algumas traduções diz assim: vou lhe fazer uma auxiliadora idônea. Em outras diz: vou fazer-lhe uma adjuntora, né? Em outras palavras, o Senhor disse que faria para o homem alguém que lhe completasse. Nessa versão aqui atualizada fala até a sua outra metade. Alguém que lhe seria complementar. Alguém que traria a esse homem o sentido de vida, né? Na questão de se sentir completo como indivíduo. Essa esposa tem essa função, né? Essa mulher foi criada para isso. Então, minha irmã, eu quero te dizer que eu e você, nós fomos criadas por um propósito. É muito importante nós entendermos isso agora, aqui no nosso primeiro vídeo, né, do módulo Esposa. Por quê? Porque tudo começa de um fundamento, tudo começa de uma chamada, um propósito de Deus. Deus criou todas as coisas com uma função, com um propósito. E o propósito da existência da mulher, você pode ver aqui em Gênesis, né, que a mulher foi criada para quê? Para ser a adjuntora do homem, para ser companheira, para ser auxiliadora. Então, o propósito da nossa criação é ser essa auxiliadora, né? E às vezes você tá pensando aí, mas Jaqueline, então quer dizer que eu não tenho vida própria, né? Eu fui criada só para auxiliar o meu marido. Não, não é isso. Você também tem igual importância para o Senhor, mas sim, você foi criada para um propósito, o que não faz de você inferior, pelo contrário, te dá uma importância. Faz com que você entenda o porquê da sua criação.
né? Isso é a base, é o fundamento. Então o Senhor fez a mim e a você para que nos tornássemos esposas. Esse é o propósito da criação da mulher. Eu sei que se houver alguma feminista me ouvindo aí, né, vai pirar. Mas eu tô aqui para ser fiel ao que diz a palavra. E o propósito da criação da mulher é para que ela fosse auxiliadora, para que ela completasse o homem. Então, você pode perceber que a gente exerce um papel, né, fundamental na vida dos nossos maridos. Né, essa sensibilidade, a forma como o Senhor nos fez, tanto fisicamente quanto emocionalmente também, mais sensível, mais detalhista, mais atenta, né? Nós temos em nós uma empatia que não é normal, né? Você pode pegar aí seu marido muitas vezes, né? Nós temos muito mais aquela sensibilidade de talvez ler o ambiente, de perceber que alguém não está bem, de se importar, se incomodar com aquilo, né? Por quê? Porque o Senhor nos fez assim. Então, por isso nós somos muitas vezes o oposto do nosso marido, porque a função é que sejamos complementares a ele. Por isso você é tão importante quanto ele, né? Às vezes nós falamos que a mulher foi feita para auxiliar, né? E aí dá aquela impressão que auxiliar é algo desnecessário. Não, né? A origem dessa palavra auxiliar nos mostra que o auxílio que a Bíblia cita aqui é aquele auxílio sem o qual o outro não poderia concluir a sua tarefa, concluir a sua missão. Então, minha irmã, se você não cumpriu o seu papel de auxiliadora na vida do seu marido, do seu esposo, ele não vai conseguir concluir a missão dele. E você estará negando o propósito da sua existência, porque o Senhor te fez para isso. O Senhor te fez para ser complementar. E como nós podemos fazer isso, né? Eu vou falar algumas coisas aqui, mas assim, é lógico que no decorrer, né, dos vídeos a gente vai aperfeiçoando aquilo que a gente está trabalhando aqui no nosso entendimento, mas o importante nós entendermos é que o Senhor nos fez com esse propósito. Há um propósito na existência, na criação da mulher. Você pode perceber, quem cria lá, um exemplo, o celular. Quem criou o celular? Ele criou o celular para um determinado objetivo, não é verdade? Que era a comunicação entre as pessoas. Então, de igual forma, nós fomos criadas por um objetivo também, que é ser essa outra metade aí na vida do marido. Então, nós como criaturas, né, no sentido de termos sido criadas para Deus, por Deus, nós não temos aquela opção, né, de falar, não, eu não quero ser criada para isso. Isso não vai mudar o propósito pelo qual o Senhor nos fez. É claro que aí você vai falar, Jaqueline, mas nós temos livre-arbítrio. Sim, você tem livre-arbítrio, mas isso não muda o propósito para o qual você foi criado. Você só vai estar fora do propósito, mas o propósito continuará sendo o mesmo, que é fazer de você uma auxiliar, uma esposa. Então nós já nascemos para isso já está em nós. Né? Esse fato de complementar, de cuidar, de estar sempre querendo dar um jeitinho para melhorar as coisas, né? Você já percebeu que a gente tem sempre uma opinião, a gente tem sempre um plano, né? Ah, não, eu acho que fazendo assim vai dar mais certo, né? Porque a gente nasceu para isso mesmo, né? Não é por acaso, não. Então, o Senhor, Ele nos cria para isso, né? E nos chama de noiva. Nós somos a noiva, né? Ele chama a sua igreja de noiva. Ele não chama o homem, né? Ah, o homem é o noivo. Não, ele é o noivo e a igreja é a sua noiva. Isso é para mostrar que não existe nenhum tipo de relacionamento, né? Nenhum tipo de aliança mais forte do que o casamento. Por isso o casamento é tão sagrado. Ele simboliza aí o relacionamento de Cristo com a igreja. É forte, eu disse para você que é forte. Então, nós vamos entender um pouquinho melhor, né, à luz da Bíblia aqui, o que o Senhor espera de nós. Só que um casamento, né, você, minha irmã que está me ouvindo aí agora, há de convir que um casamento não é fácil, não é mesmo? Nós somos completamente diferentes dos homens.
nossa forma de pensar, de agir, de resolver as coisas, né? Muitas de nós ansiosas, querem tudo para ontem, né? E nós precisamos nos atentar à forma correta de funcionamento, digamos assim, né? Se fomos feitas por um propósito, como atender a esse propósito? E eu quero falar um pouquinho aqui com você de como ser moldada dentro do casamento. Sabia que o casamento ele tem esse papel de nos moldar, de nos transformar para a glória de Deus? O seu papel na vida do seu marido é fazer com que ele se torne melhor, é levá-lo para o céu, levá-lo para a eternidade. Se após anos de casamento, você olha para o seu marido e você percebe que ele se tornou uma pessoa pior do que quando você se casou com ele, cuidado, alguma coisa está errada, você não está contribuindo para a salvação dele. E isso serve para ele na sua vida também, né? O propósito é que nós sejamos moldados. Eu li um livro há um tempo atrás chamado O Significado do Casamento, de Timothy Keller. Esse livro, ele é espetacular, eu quero deixar aqui como dica para vocês lerem. Ele é muito profundo, me surpreendeu bastante, né? E ele cita no seu livro que nós somos como duas pedras brutas. Sabe aquela pedra cristal, aquela pedra que a gente encontra na rua, no quintal, aquela pedra que não vale nada? Nós somos isso, duas pedras. E é como se o nosso marido fosse uma pedra e você, a esposa, outra pedra. Colocados duas pedras cristal dentro de uma latinha e sacudir. Faz isso, faz esse experimento para você ver. Vai sair até faísca, não vai? Uma pedra vai bater na outra e aquilo vai fazer com que gere atrito e esse atrito vai lapidar uma a outra. Depois de algum tempo ali sacudindo por muito, muito tempo, talvez anos, você vai tirar e aquela pedra vai estar lisinha, redondinha. Por quê? Porque uma lapidou a outra. Através de quê? Através do atrito. Através ali do impasse, né? Do combate. Então, é esse o seu papel na vida do seu marido, é esse o meu papel na vida do meu marido, torná-lo melhor para a glória de Deus. E quando nós vivemos segundo a palavra, tem um pastor que eu gosto muito, ele fala que a gente tem que aprender a brigar, né? Porque quem não briga, quem não sabe brigar no bom sentido, né, irmãs? Brigar no sentido de opiniões, de várias conversas, diálogos, né? O relacionamento, ele tem que ser feito com esse diálogo. Eu acho que a base de um casamento, assim, uma das coisas principais é o diálogo. É a base de muita conversa, né? Então, ele fala que tem que saber brigar. Por quê? Quem não sabe brigar, quando briga, separa, né? E eu acho que ele tem razão, é isso mesmo. Eu não sei você, mas eu no início do meu casamento, eu tive muitas dificuldades, né? O meu marido teve uma criação totalmente diferente da minha, muito diferente mesmo. Eu fui criada na roça, digamos assim, na roça mesmo, literalmente. Meu marido foi criado numa cidade grande, né? E os costumes, a forma de ver, de enxergar as coisas, de agir mesmo, era totalmente contrários. Então a gente brigava às vezes por coisas bobas, coisas que não iam resultar em nada, né? E com o passar do tempo, a gente foi aprendendo a ter sabedoria, a gente foi entendendo o que feria o outro, a gente foi aprendendo a falar um com o outro, a gente foi se lapidando. E hoje é muito engraçado, porque às vezes eu olho pra ele e percebo que ele adquiriu características que eram minhas, que são minhas. E eu falo, nossa, mas você tá parecendo comigo agora, né? Algum hábito que era meu e ele pegou. E eu a mesma coisa. Eu olho pra mim e percebo que eu adquiri características que eram dele. Por quê? Porque nós dois somos aquela pedra, tá ali, um batendo no outro e tornando o outro melhor, né? E eu posso dizer pra honra e glória do Senhor Jesus que hoje meu casamento é muito melhor do que ele era no início. É como o vinho, né? O vinho, quanto mais velho, melhor. E eu posso dizer isso, né? Então, o casamento é esse lugar de sermos moldadas, transformadas e gerar essa transformação na vida do nosso cônjuge também. Então nós vamos aprender isso à luz da palavra, à luz da Bíblia, como fazer isso da forma correta, né? Eu quero ler com vocês um texto que se encontra em Jeremias 18, que diz assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro e lá ouvirás a minha palavra.
Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua porta, sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou-se a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, a casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então nós somos esse vaso, nós somos esse barro. E no início, né, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes no início a gente está mais molinho, né, um barro mais flexível, um barro mais fácil de ser trabalhado. E muitas de nós, com o tempo, talvez aí com as frustrações, quantas de nós sofremos decepções no casamento, né, feridas, e acaba enrijecendo aquele barro que antes era maleável, flexível, ele começa a enrijecer. E o que isso significa? Começa a ficar difícil para que o Senhor trabalhe nas nossas vidas. Porque se nós somos um barro na mão do Senhor, o Senhor está nos lapidando, o Senhor usa as circunstâncias do nosso dia a dia para nos lapidar, né? Às vezes, eu até costumo dizer, né, que se você está insistindo muito com alguém, orando, insistindo, ensinando, e essa pessoa não muda, não é transformada, fique tranquilo, é você que está sendo mudado através dessa pessoa. Então, nós precisamos ser um barro flexível, não endurecer, não enrijecer. Às vezes você está aí, mulher, sofrendo tanto há muitos anos, que chegou um ponto que você se endureceu e não quer mais ser transformada. Alguém vai te aconselhar, você já não quer mais ouvir conselho, você acha que você já sabe de tudo. Ei, o Senhor está aqui para te lembrar, você é um barro na minha mão. Dispõe-te, desce à casa do oleiro, desce a esse lugar de transformação, esse lugar de humildade. Desce à casa do oleiro, que ele vai te pegar nas mãos e te fazer de novo. Ah, Jaqueline, mas eu já aprendi isso, já passei por isso. Não! Nas mãos daquele que te criou, nas mãos daquele que te fez, nunca é tarde demais para você ser moldada e lapidada por ele. Muitas vezes vai ser necessário essa humildade de descer, de admitir que talvez você estava errada, de pedir perdão, de permitir que o Senhor te faça conforme a vontade dele. Ele é seu Criador, Ele pode sim estar usando as circunstâncias para te transformar em alguém melhor. Ele pode sim estar usando as circunstâncias para fazer de você alguém que vai herdar a eternidade, mulher. Talvez o seu casamento esteja sendo usado para transformar você em alguém que o Senhor te fez para ser. Tá me entendendo? Talvez as dificuldades aí do seu casamento, no seu relacionamento com o seu marido, é que vão te levar para a eternidade, porque através dessas dificuldades você está sendo transformada. Aleluia! Aleluia! Martim Lutero dizia que anos de monastério não santificou tanto a sua vida quanto um ano de casamento. O casamento é essa ferramenta que nos faz melhor, que gera em nós algo, uma essência que só o casamento pode gerar, né? E falando em gerar, eu quero falar outro item com você, importantíssimo. Aprenda a gerar o seu marido. Nós precisamos aprender a gerar o nosso marido. Como assim gerar? Gerar em oração. Gerar aos pés do Senhor. Lá em Provérbios 27:18 diz assim: o que trata da figueira comerá do seu fruto, e o que cuida do seu Senhor será honrado. Né? Se você investe tempo, se você cuida, se você ora, você pode ter certeza que você vai colher os frutos do seu investimento. Você vai colher os frutos disso, né? E aí eu já entro com algo importantíssimo, mulher. Ore pelo seu marido. Eu não estou falando daquela oração, né? Ah, Deus abençoa. Não. Ore especificamente por áreas que você vê que ele precisa ser transformado. Sabe aquela área que toda vez que você vai tocar assunto com ele não deixa você falar, acha ruim? É essa área que você precisa orar, clamar ao Senhor, talvez com jejuns, propósitos, em silêncio. Porque quando nós estamos gerando algo, nós não geramos em público, nós geramos no secreto, não é verdade? Davi diz assim, né? No seu íntimo e secreto eu fui gerado.
gerado no secreto. Quem aí tem filhos sabe, quando um bebê está sendo gerado no nosso útero, quem consegue ver? Ninguém. A gente tem os ultrassons aí, mas a gente vê lá um borrãozinho, né? Mesmo ele sendo colorido, não dá para ver nada direito, só o pai e a mãe que entende. Por quê? Porque é no secreto que se gera. Sabe, mulher, talvez o marido, talvez não, certamente, o marido que você sonha, ele tem que ser gerado por você. O Senhor colocou esse homem do teu lado para que você gere, para que você faça dele o que o Senhor espera que ele seja. Então quem tem que mais orar pela vida do seu marido não é o pastor, não é o grupo de intercessão da sua igreja, é você, no seu secreto. Ninguém conhece melhor o marido do que a esposa e ninguém conhece melhor a esposa do que o marido. Não conhece. É você que dorme e acorda todo dia do lado, você sabe das fraquezas, das falhas, mas você também sabe do potencial. Você também sabe os pontos fortes que, se forem apresentados a Deus, o Senhor vem com poder. O que a Bíblia diz? Que o poder de Deus se aperfeiçoa aonde? Nas nossas fraquezas. Apresente as fraquezas do seu marido a Deus, ao invés de ficar jogando na cara dele todos os dias. Apresente ao Senhor. Gere o seu marido. Gere o seu marido no seu secreto. É muito mais fácil apontar, não é? É muito mais fácil criticar. Nós mulheres temos uma facilidade para falar aos quatro ventos. Mas hoje eu quero te encorajar e te aconselhar aqui. Fale menos. Fale menos. Leva para Deus. Sabe? Você vai começar a colher os frutos daquilo que você apresentou a Deus. Eu já tive situações em que eu apresentei a Deus, meu marido, algumas áreas, e eu já estou colhendo frutos disso, né? E já alcancei vitórias através disso, da intercessão, de orar a Deus e pedir por coisas específicas que eu sabia que Ele precisava. Então, eu sei que o Senhor vai fazer na sua vida. Gere o seu marido no secreto. Seja a maior intercessora que Ele possa ter nessa terra. É para isso que o Senhor te fez. Cumpra o seu propósito na vida dele. E disso vai nascer um casamento alinhado. Sabe o que é um casamento alinhado? É aquele casamento que quando um fala, o outro fala a mesma coisa. Sabe? Um nasce no coração de um. Já aconteceu, acontece sempre aqui em casa isso. Já às vezes eu tá pensando algo, o Roger falar. Ou às vezes eu falar e ele falar, nossa, eu sonhei isso essa noite. Porque com o passar dos anos, pela misericórdia de Deus, nós conseguimos construir um casamento alinhado ao Senhor. E isso não parou não, nós não chegamos no ápice não, nós estamos ainda em construção. Ainda há muitas coisas que a gente precisa melhorar e alinhar, mas eu posso te dizer, vale a pena lutar pelo seu casamento. Vale a pena gerar no secreto, porque quando o fruto vem, ele é visto em público. Se você não conseguir gerar esse marido, se o seu casamento estiver em crise, eu te aconselho a parar tudo. Talvez você é uma mulher que tem cargos aí na igreja, né, na sua comunidade de fé. Ei, para tudo, se dedica ao seu casamento. Se dedica, vê quais são os problemas, o que vocês precisam melhorar. Né? Conversa, muito diálogo, mas se você percebeu que o diálogo não está fluindo, que toda vez que vai conversar tem briga, é porque o Senhor está te dizendo, mulher, não vai ser com palavras, vai ser no silêncio que você vai gerar seu marido, vai ser no silêncio que você vai colher os frutos, porque o que trata da figueira comerá o seu fruto. O marido é a sua figueira, seu marido. Você comerá os frutos de um casamento abençoado, porque é para isso que o Senhor te fez. Porque assim como seu marido será feliz, tendo você como ajudadora, como auxiliar, você será feliz, tendo um marido que te ama, que te protege, que te ama como Cristo amou a igreja, que dá direção para a sua vida. Sabe? É complementar. São papéis distintos, mas com a mesma importância em Deus. E o seu casamento vai ser alinhado ao Senhor, alinhado ao propósito, e juntos vocês viverão o propósito de Deus para suas vidas. E aí sim, quando esse casamento estiver alinhado, quando vocês dois estiverem falando a mesma língua, é hora de trabalhar para o reino de Deus. É hora de ingressar em uma missão para a glória de Deus. Mas disso nós falaremos mais adiante. Então, que o Senhor te abençoe. Eu quero orar pela sua vida,
que você consiga ter esse casamento alinhado, que você consiga a cada dia mais lapidar e ser lapidada pelo Senhor, que a sua união te aproxime mais de Deus e que você consiga ser a esposa que o Senhor te chamou para ser. Amém? Senhor Deus, eu apresento a vida dessa mulher que me ouve agora, as suas dificuldades, frustrações. Senhor, toca na sua vida. Espírito Santo de Deus, vai de encontro àquilo que tem sido para ela uma grande batalha. Em nome de Jesus, vem com a tua sabedoria, com a tua graça. Senhor, faz dela um vaso novo nas tuas mãos. Que o seu casamento seja um lugar de alegria. Que o vinho novo nunca falte. Que o vinho, Senhor, que simboliza a alegria, nunca falte sobre esse casamento. Porque o Senhor é aquele que torna todas as coisas possíveis, Senhor. Por isso, visita. Eu oro por cada uma que me ouve agora. Eu oro para que cada casamento seja alinhado, ó Deus, ao teu propósito. Que em nome de Jesus, essa mulher que me ouve, que ela consiga gerar o seu marido e que ela desfrute de tudo que ela construir no seu secreto. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e até o nosso próximo vídeo aqui na mentoria Mulheres que Vencem, no módulo Esposa. Até lá!